nome é Fernando Mota, professor de Química Pura, e na aula de hoje vamos falar sobre solubilidade de gases em água. Vem comigo, mas antes disso, deixa seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, ative o sininho e toca a vinheta! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora, galerinha! Ó, dá aquele sorrisão, faz isso com as mãos. Pra isso fazer o que, Mota? Pra isso turbinar seu cérebro, pra você ficar assim, hoje vai. Eu vou ser o bichão da química, vou pôr pra quebrar. E hoje, dando continuidade à solubilidade, vamos falar da solubilidade dos gases em água. Como é que funciona isso, Mota? Olha que doido, galera. Na aula passada, o que nós falamos? Que semelhante dissolve semelhante. E aí eu comentei com vocês que não é tão bem assim, né? Fiz aquele comentário sobre o quê? Uma substância para dissolver em água, ela tem que ser polar, mas ela tem que fazer o quê? Ligações de hidrogênio. Vimos no caso lá do clorofórmio, que o clorofórmio ele é polar, mas não dissolve em água, porque não consegue fazer ligação de hidrogênio. Mas eu te pergunto, oxigênio dissolve em água? Oxigênio é um gás, ele dissolve em água? Dissolve em água, ele dissolve em água, mas ele é apolar. Como assim? A substância é apolar, mas dissolve em água? Sim, gafanhoto, porque é o seguinte, a solubilidade de gases em líquidos não depende apenas das interações intermoleculares. Existem outros fatores como pressão e temperatura, beleza? Então olha só, eu tenho um recipiente contendo água, eu quero dissolver um gás lá dentro, eu vou enfiar esse gás lá dentro. Eu posso, por exemplo, aumentar a pressão sobre esse gás para que ele fique dentro do líquido. Olha só que doido, olha só que doido. Imagine, cadê o pincel? Imagine que você tem esse aqui, ó, tipo uma seringa, um embuzinho. Olha só, olha só. Veja bem. Olha aqui. Veja você. Ó, preste atenção, preste atenção. Imagine aqui, ó. Eu tenho aqui água e aqui eu tenho um gás. Água e aqui eu tenho gás. Gás. Se eu aumentar a pressão sobre esse gás, parte desse gás vai entrar dentro do líquido. Ou seja, quanto maior a pressão parcial daquele gás, maior será a sua solubilidade. De novo, quanto maior a pressão parcial daquele gás, maior é a sua solubilidade em líquidos, maior será a sua solubilidade em água. Tá? Então, nós temos gás oxigênio dissolvido na água, nas condições naturais. Graças a Deus. Papai do céu é tão chique, porque se não tivesse O2 dissolvido dentro da água, os peixinhos morreriam. Porque os peixinhos começam a nadar, eles vão nadando e eles respiram oxigênio. Mas não é o oxigênio da molécula de água, da molécula H2O. O peixe respira o O2 que está dissolvido em água. E quanto maior a pressão atmosférica daquela região, maior é a solubilidade. Mais gás, oxigênio, eu tenho dissolvido em água. Então, regiões mais altas, regiões montanhosas, a pressão atmosférica é mais baixa. Então, aqueles rios têm menos oxigênio dissolvido do que os rios que estão em regiões mais baixas, onde a pressão atmosférica ela é maior. Perfeito? Então, fique esperto com relação à solubilidade de gases em líquidos. Se eu aumento a pressão, eu aumento a solubilidade desse gás. Se eu diminuo a pressão, eu diminuo a solubilidade desse gás. Outro fator é a temperatura. Se você esquentar o líquido, essas moléculas do gás vão se agitar mais e elas começam a escapar. Ou seja, eu aumento a temperatura
logo eu diminuo a solubilidade. Eu diminuo a temperatura, logo eu aumento a solubilidade. Quando você toma, por exemplo, um refrigerante, normalmente a Coca-Cola, né? Coca-Cola, vai tomar uma Coca-Cola, Coca-Cola, e a Coca-Cola tá geladinha. Coca-Cola trincando de gelada. Aí você toma. Chega daquele arroto, né? De tanto gás que entrou. Mas olha só, a Coca-Cola tá geladinha. Tem bastante gás dissolvido ali dentro dela. Mas aí você colocou a Coca-Cola no copo, deixou ali em cima da mesa, a Coca-Cola que estava geladinha foi esquentando e o gás foi o quê? Vazando, foi saindo. Aí quando você foi tomar, você viu que a Coca-Cola estava sem graça. Por quê? Perdeu o gás. Então não se esqueça. Aumentei a temperatura, diminui a solubilidade dos gases. Diminuir a temperatura aumenta a solubilidade dos gases. Então, ó, vou colocar aqui, ó, aumentou a temperatura, diminuiu a temperatura. O que acontece? Se você aumentar a temperatura, a solubilidade diminui. Se você diminuir a temperatura, a solubilidade aumenta. E no caso da pressão? Aumenta a pressão, aumenta a solubilidade. Diminui a pressão, diminui a solubilidade. Aí tem uma lei chamada lei de Henry, tá? Lei de Henry, tá? Que a solubilidade ela é diretamente proporcional à pressão parcial daquele gás. Perfeito? Agora, tem um outro detalhe. Olha só. A amônia é uma molécula polar ou apolar? Amônia. Nós vimos que ela é uma molécula polar. E o CO2? Apolar. E o oxigênio? Apolar. Dessas três moléculas, quais delas, né? Ou qual delas, na verdade? Qual delas é a mais solúvel em água? Qual que é a mais solúvel? Nas condições normais. A amônia. Porque ela é uma molécula polar. Todas são gases, mas ela é uma molécula polar. Portanto, ela solubiliza melhor na água. Perfeito? E aí tem um outro detalhe. Quer ver? Entre o CO2 e o O2, porque os dois são apolares. Quem é que vai dissolver melhor na água? O CO2. Porque já vai entrar um outro fator, que é a capacidade de reagir. CO2 reage com a água. Então eu consigo colocar mais CO2 dentro da água. Porque reage. Então olha só. CO2, meus queridos, CO2 em água vai virar o quê? Vai virar aquele famoso ácido carbônico, tá? Ácido carbônico. Então, ó, líquido, vou colocar aqui, ó, aquoso, e eu vou ter aqui um equilíbrio. Olha só, CO2 em água vai formar o quê? H2CO3, ácido carbônico. Então eu tenho uma reação química. A amônia também reage. Depois nós vamos ver reações químicas, né? A amônia também reage. Eu vou colocar a amônia desse jeito, ó. Olha aqui, aquosa. Hidróxido de amônio. Então vai formar aqui o hidróxido de amônio. Mas depois a gente vai ver que isso aqui, ó, vai estar na forma de íons. Aqui também, beleza? Mas não vou entrar em detalhes agora. O que eu quero mostrar para vocês é que tem substâncias que vão reagir na água, portanto, elas vão solubilizar melhor na água, perfeito? Então, solubilidade de gases em líquidos. 3 fatores importantes: pressão, temperatura e as interações intermoleculares. Só que tem um outro detalhe, que alguns podem reagir com a água, e aí é que elas vão entrar dentro da água mesmo. Então é isso aí, tá? Fiquem atentos. Na próxima aula vamos falar sobre temperatura de fusão e de ebulição. Energia! Tamo junto, até depois do fim. Valeu! Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.